Momento de ouvir a palavra de Deus. Você pode ajudar indo lá no YouTube, Pastor Dejarde Crescimento. Se inscreve, aperta o sininho, convide amigos, familiares. Você vai estar ajudando o meu ministério. E todo dia você recebe uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje nós temos a primeira ordem de Deus. Você sabe qual foi a primeira ordem de Deus na terra? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. A ordem de Deus: cresçam. A primeira ordem de Deus para o homem foi: cresçam. Deus, já desde o início, declarou a primeira palavra para o homem: cresçam. Vocês têm que crescer. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. A primeira ordem de Deus foi: cresçam. Porque quando você cresce, você fica mais forte. Você vai colocar hoje no seu status, no seu perfil, você vai declarar aí agora comigo, você que ama a palavra de Deus, você vai declarar: quem cresce fica mais forte. Declara aí nessa manhã: quem cresce fica mais forte. Quem cresce fica mais forte. Você vê uma planta, a planta é frágil, a planta é fácil de ser arrancada, mas a planta, ela vai passar pelo processo de desenvolvimento até que ela cresce. Ela vira árvore, fica forte. Então quem cresce fica mais forte. Quanto mais poder uma pessoa possui, mais respeitada ela se torna. E assim deveria ser, né? O crescimento não vai te enfraquecer, pelo contrário, ele vai te fortalecer. Então a primeira coisa que você tem que aprender: quem cresce fica mais forte. Aguenta mais paulada, aguenta mais pedrada, aguenta mais situações. Segunda coisa, quando você cresce, você está preparado para dar fruto. Então, crescer fala de maturidade. Pessoas imaturas desejam crescer, mas não crescem. Então, quando você cresce, você está pronto para dar fruto. Você está pronto para frutificar, para multiplicar, porque fruto é multiplicação. O que significa uma pessoa amadurecer, pastor? O que isso quer dizer? Amadurecer é um processo, ninguém nasce maduro. Amadurecer é um processo que é contínuo na tua vida. Ele vai acontecendo ao longo da tua vida, por situações, por experiências, e essas situações e essas experiências vão gerar crescimento, amadurecimento na tua vida. Então você vai ter que passar por processos às vezes internos, contínuos, difíceis, experiências às vezes amargas, situações complicadas, mas isso não te faz um derrotado. Você tinha que passar por aquilo para ficar mais forte. Sabe, às vezes pessoas dizem assim: eu vou parar porque eu passei por situação difícil. Não, é aí que você tem que continuar. Aquela situação difícil, por mais difícil que tenha sido, ela te fortaleceu, ela te amadureceu, ela fez você crescer, ela fez você ficar experiente. Então, a planta, ela não dá fruto, a árvore dá fruto. Então existe um momento, quando você amadurece, é quando você vai começar a dar planta. Às vezes, fruto. Às vezes você ainda é uma plantinha. Se você é uma plantinha ainda, em alguma situação, em alguma área da sua vida, você não está preparado para dar fruto. Deus não é um pai irresponsável. Deus só vai te entregar certas coisas quando Ele vê em você que você amadureceu.
Deus não vai dar uma Ferrari para uma criança de 2 anos de idade. Ela não tem maturidade para dirigir aquela Ferrari, ela não sabe. Uma mãe não vai dar um sarapatel para uma criança recém-nascida, uma feijoada, diz, come tudo aí, ela vai morrer. Porque Deus enxerga que Deus sabe quando você cresce, não estereotipamente, não. Às vezes tem muitos adultos agora me ouvindo, mas interiormente são crianças, são meninos, são plantas. Não são árvores ainda, não estão prontos para muitas coisas. Então, quando Deus enxergar que você cresceu no seu interior, é aí onde Deus vai confiar a você coisas maiores. Então, antes de eu querer crescer para fora, querer mostrar que estou bem por fora, querer sorrir para todo mundo, você tem que se resolver, você tem que crescer por dentro, você tem que amadurecer, você tem que resolver suas emoções, seus sentimentos, você tem que se equilibrar. Agora guarda isso que eu vou lhe dizer. Já lhe dei uma chave hoje. Eu já lhe dei uma chave para você colocar no seu status, no seu perfil, no seu lugar de anotação. Já te dei uma chave aí. Quem cresce fica mais forte. Agora eu vou te dar outra. Deus entrega coisas maiores para pessoas maduras. Deus entrega coisas maiores para pessoas maduras. Deus não vai entregar coisas grandes para uma criança. Para uma criança ele vai dar brinquedo, coisas pequenas, coisas ali da sua realidade. É onde entra a justiça de Deus, porque nós vemos muitos crentes que servem a Deus e vivendo uma vida de miséria, uma vida problemática, uma vida só de derrota, só de vale, só de deserto, só de situações difíceis, nunca melhoram. Por quê? Porque são plantinhas, são crianças, bebem leite, só querem ficar rodando igual peão, sabe? Ficar rodando, e lá e se pendura no ventilador e vira Homem-Aranha, se agarra nas paredes. Eu gosto é do fogo, mas não cresce. Vivem com fome. Vivem passando situações precárias. Por quê? Porque não vão estudar a Bíblia, porque não crescem por dentro, porque não querem serem pastoreadas, disciplinadas, orientadas. Não querem viver do oba-oba. Hoje tem culto ali, eu vou aqui. Hoje tem culto lá, vou ali. Ali tem um profeta, eu vou cá. Ali tem uma revelação, eu vou ali. Então eu vou ficar aqui só na live, só recebendo. E recebe de um, e recebe de outro, e recebe de outro. E não crescem. Passa ano e entra ano e a vida está do mesmo jeito, porque são plantinhas. Deus não vai dar frutos grandes para plantas. Deus não vai dar coisas maiores para crianças. Deus entrega coisas maiores para pessoas maduras. Então, quando você crescer, porque eu nunca vi ninguém jogar pedra numa planta. As pessoas jogam pedra em árvores. E essas árvores que jogam pedra são árvores que dão fruto, são árvores crescidas. Então, põe outra frase aí agora, põe outra chave aí agora. O teu fruto vai atrair pedradas. O teu fruto atrai pedradas. O fruto que você está conseguindo atrai pedradas. Quando você crescer, amadurecer, o seu crescimento será alvo de pedradas. Quanto mais frutos, mais pedradas em sua direção. Quanto mais frutos, mais pedradas. Quanto mais você mais cresce, mais pedradas. Só que quem joga pedra em você, você tem que já entender o seguinte. Tem gente que diz, por que pastor, as pessoas me perguntam, por que pastor o senhor não se perturba com quem joga pedra em senhor, fala do senhor, diz, porque só joga pedra em árvore criança. É criança que joga árvore em pedra, e criança é pequena, o que vem de baixo não me atinge.
O que vem de baixo não tem que te atingir, você tá maior, tá mais alto. Criança que joga pedra em árvore. Eu, quando era criança, jogava pedra em árvore. Já meu avô, tinha pessoal da roça aí sabe o que eu vou falar agora. Pessoal de roça aí sabe. Pessoal maduro de roça não joga pedra no fruto. Não joga. Eles têm um bambu, um pau assim, ó. E aqui na ponta do bambu, antigamente na minha época, né? Isso há 40 anos atrás, tinha uma lata de óleo. Não sei se vocês lembram da lata de óleo lisa. Hoje é uma cumbuca, né? Eles botam uma cumbuca, botam alguma coisa. Bota bem aqui na ponta, ó. Aí eles vão lá com um pau, ó, com o bambu, e encosta no fruto e balança até o fruto cair naquela cumbuca. Porque se ele joga pedra, o adulto não joga pedra em árvore que dá fruto. O adulto, ele sabe que vai jogar, vai ferir o fruto vai cair no chão e vai patifar, vai ficar machucado, vai misturar com areia. Não vai prestar. Então o maduro, o inteligente, ele pega o bambu e vai dando uma cutucadinha lá no caju, ó, lá na goiaba, até ela cair devagarzinho, ela sair do talo assim, soltar do talo tranquilamente. Aí ele volta, ó, o fruto perfeitamente. Então quem joga pedra em árvore é criança, é pequeno, é menor do que você. São pessoas imaturas. Você vai ver pessoas crentes jogando pedra em crentes. Esses que jogam pedra no outro é crente imaturo, crente pequeno, crente criança. Diz que faz a obra, mas vive falando mal de pastor. Diz que faz a obra de Deus, mas vive jogando pedra em líderes. Diz que faz a obra de Deus, mas vive falando mal do ministério, da onde saiu e da onde está. Porque da onde ele saiu, ele falou mal. Prepara, porque ele vai falar mal daí também, de você. Vai falar mal do seu ministério. Porque são crianças, são pessoas imaturas, não vão para lugar nenhum, não crescem para lugar nenhum. Só dão trabalho, só ficam rodando, rodopiando e dizendo que Deus fala com eles. É tanto sonho, é porque eu tive sonho, é porque Deus me revelou, é porque Deus falou comigo. E não crescem. Que Deus é esse que fala com você tanto da vida dos outros e não fala da sua? Que Deus é esse que revela tanto a vida dos outros e não revela a sua? A sua está acabada, derrotada, vive na prova, na luta. Porque você é criança, você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Então, você que está dando fruto na obra, você que está fazendo a obra de Deus, quanto mais frutos, mais pedradas em sua direção. Então, pedradas vão simbolizar perseguições. Pedradas vão simbolizar calúnias, inverdades. Pessoas que estão no nosso meio e tentam, de todo jeito, tenta te derrubar. Mas planta é pequeno, árvore é maior. O que é que você vai ser hoje no reino de Deus? Planta ou árvore? Para ser uma árvore, primeiro você tem que ser uma planta. Passa pelo processo da planta e cresce como árvore. E entende que Deus não é um pai irresponsável. E entenda que quanto mais frutos você der, mais pedradas em sua direção de crianças. Crianças imaturas, irresponsáveis. Então, árvore crescida dá fruta. E fruto atrai pedradas. Então, Deus vai entregar coisas maiores para pessoas maduras. Quando você vê alguém falando mal de igreja, de obra de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, de ministério, sabe? Às vezes uma pessoa chegou para mim no nosso ministério e disse assim: ah, pastor, olha aquele fulano, aí falando de um ministério grande, disse: olha, ele comprou um avião e disse que vai comprar outro. Como é que pode pessoas passando fome e aquele pastor comprando o avião? Ah, não, porque não sei o que, se fosse eu ia dar para os pobres, ia fazer acontecer. Eu deixei ele falar bastante. Quando ele terminou a indagação dele: criança, você tem que sentar e conversar, explicar. Eu disse para ele: ô criança, esse pastor que você está falando aí, ele tem 200 países que ele tem igreja, 200 países. Os voos
domésticos e internacionais não comportam, às vezes, a agenda da pessoa. Se ele cresceu, ele precisa de um avião. Tem gente que não é missionário, que é missionário, faz obra de jumento. Olha, às vezes o jumento é o melhor. Eu já andei de jumento de burro lá em Santa Rita de Cássia, 25 anos atrás. Era uma benção, era o melhor veículo. A obra missionária, tem um jumento? Tem. Se não tem um jumento, vamos a pé, embora. Agora, se a obra de Deus precisa, um homem tem que estar em vários lugares, às vezes no mesmo dia ou na mesma semana, e os voos não comportam. E a igreja cresce, ele tem que ter um avião. O pastor não pode ter um avião. Criança, menino sem ideia, não tem pensamento de grandeza. Como Deus não pode dar um avião para um servo de Deus, para ele ir de um país para outro? Para alguns isso é escândalo para criança. Para menino pequeno, imaturo, vive jogando pedra em tudo. Quando você cresce, você amadurece, você entende. Eu vivo um monte de gente dizendo, é porque essas igrejas que pedem dízimo, papapá. Tem igrejas aí que não pedem dízimo porque elas recebem verbas de governo federal, internacional. É por isso que elas não pedem dízimo. Aí alguns dizem, não, porque dízimo é alimento e tal. Então traz o boi, meu filho. Chega um dia desse negócio e diz, pastor, porque aqui na Bíblia dízimo é ovelha, é cabra, é alimento, pronto. Você tem roça? Traga o que você tem na roça e traga um boi. Não tem boi não, pastor. Então traga um carneiro para nós, aqui pro altar. Cresce, menino. Pessoas que não fazem nada. Olha, essas pessoas que criticam demais, que batem demais nos outros, elas não fazem nada a não ser bater. Elas não fazem nada a não ser jogar pedras. Elas querem atrapalhar alguém que está fazendo alguma coisa. Elas querem atrapalhar alguém que está fazendo alguma coisa para o reino. Então, guarde as suas pedras para fazer como Davi. Ele jogou no gigante a pedra. Guarde as suas pedras para derrotar inimigos. E não jogar contra pessoas ou obra ou reino. Aí você vai crescer. Aí Deus vai confiar em você, a você, coisas maiores.